Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e aqui a gente vai resolver uma questão sobre transformações lineares, onde se busca aqui descobrir se uma transformação é inversível e descobrir a regra da sua inversa, tá? Também, qual o procedimento que a gente vai fazer? A gente vai olhar aqui a matriz, tá? A matriz dessa transformação linear, a gente vai olhar a matriz canônica. A matriz de T, no caso, um modo simples da gente determinar quem é essa matriz, tá? É a gente olhar para os coeficientes. Então, aqui na primeira coluna, a gente vai colocar os coeficientes de x. Aqui na segunda coluna, os coeficientes de y. Se, por exemplo, fosse do R3, né, então teria mais uma coordenada z. Então, a terceira coluna seria os coeficientes de z. Se tivesse mais outra variável, ia ser t. Então, na quarta coluna seria coeficiente de t e assim sucessivamente, tá? Então, vou organizando na ordem que for aparecendo aqui, ó, tá? Na ordem que for aparecendo, eu vou colocando os seus coeficientes como colunas. Então, bem, de x, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, no caso, x, então eu tenho esse coeficiente 1 aí, que está subtendido, e aqui tem um 2, tá? Então a coluna vai ser 1, 2. Depois, eu posso olhar y, né? Então, y eu tenho aqui 4y, então o coeficiente é 4, e tenho menos y, então o coeficiente do y ali é menos 1, então fica 4 e menos 1. E daí, um módulo, né? Então, isso daqui foi o módulo que a gente fez para encontrar a matriz de T. Mas para a gente saber se ela é inversível, tá? Isso acontece somente quando o determinante dessa nossa matriz aí de T for diferente de zero, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular esse determinante. 1, 2, 4, menos 1, tá? Então, diagonal principal dá menos 1, certo? Diagonal menos, diagonal secundária dá 8, dá menos 9, que é diferente de zero, portanto, certo? T é inversível. Ali tem invisível, mas é inversível, tá? Bem, e aí, o segundo ponto, né, está sendo pedido é para encontrar a regra, tá? A regra da inversa. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou olhar, na verdade, a matriz da inversa. Por quê? A matriz da inversa, certo? Ela é a inversa da matriz, certo? Então, o que é a inversa da matriz aqui, né? A inversa da matriz. Bem, então vamos aqui, a gente vai querer saber quem é a inversa de T. Eu já tenho quem é a matriz de T aqui, é só calcular a inversa dela. Um modo bem simples, um bizu aqui, como se eu tenho aqui a matriz, se ela é 2 por 2, é bem simples, né? Então, a inversa dela, como que fica, né? Bem, vai ficar 1 sobre o determinante, certo? Então, você vai calcular o determinante. E aqui, ó, como que vai ficar? A diagonal principal você troca. Então, você inverte aqui o A pelo D, né? E o C e o B você multiplica por menos, tá? Menos B. Você inverte o sinal aqui na diagonal secundária. Então, ó, deixa eu voltar aqui para pagar um pouquinho. Então, 1 sobre o determinante a gente até já fez, né? Essa conta aqui, ó, menos 9. A gente vai aproveitar, né? Menos 9. Aqui, a diagonal principal eu vou trocar, né? Então, eu tinha aqui 1 e menos 1. E aqui eu vou inverter, então vai ficar menos 1 e 1. Troquei de posição os dois, certo? E na diagonal secundária, que eu tenho isso tudo aqui, certo? Eu vou multiplicar por menos, então vai ficar menos 2 aqui e aqui menos 4, certo? Então, isso daí é um modo bem um algoritmo bem simples de conseguir a inversa de ordem 2, tá?
também. Então, resumindo, o que a gente tem aqui? A inversa vai ser o quê, né? Vai ser, eu vou botar, né, esse menos 9, então vai ficar menos por menos mais, vai ficar 1 sobre 9, aqui vai ficar também mais, né, 4 sobre 9, aqui vai ficar 2 sobre 9, e aqui vai ficar menos 1 sobre 9, certo? Não dá para simplificar nada aí, então fica desse modo. Então, da mesma forma, tá? E agora eu só quero saber quem é o t a menos 1 de x e y, né? Então, a gente vai olhar agora o caminho contrário, né? De t, a gente encontrou a matriz fazendo o quê? Olhando, né, os coeficientes. Então, olhando os coeficientes, a gente encontrou a matriz. E agora é meio que a gente quer fazer o contrário, né? Eu já tenho uma matriz, eu quero descobrir a lei de formação. Então, é como se eu fosse fazer o contrário aqui, né? Então, eu vou olhar o quê? Que o que está na primeira coluna são os coeficientes de x. Então, é isso que a gente vai aproveitar, tá? Então, o que está nessa coluna aqui, ó, são os coeficientes de x, certo? Então, os coeficientes de x vai ser menos 9x, e na segunda coordenada, ele é menos 2 sobre 9x. E aqui, os da segunda coordenada, certo? Eles são os de y, então vai ficar 4 sobre 9y e menos 1 sobre 9y, tá bom? Então, é só olhar de novo coordenadas, tá? Então, assim eu consigo a inversa da minha matriz. É o único jeito de fazer? Não, tem outros modos, tá? Mas esse daqui é um modo bem simples de olhar a inversa. Tem um passo a passo bem definido, então por isso que eu resolvi fazer essa solução aqui, tá? Espero que tenha ficado claro. Bons estudos e até a próxima.